Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui para mais uma live. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Vamos já mandar o convite aí para os nossos convidados. Olá, Laísa. Deixa eu enviar aqui o convite. Vou chamar a Sandra. Deixa eu chamar agora o Sérgio. Já chamei ele. Esperando aí eles entrarem. Boa noite, pessoal que está entrando. Oi, Sandra. Olá, Olá, tudo bom? Aguardando aí nosso convidado entrar. sim, Tudo bem, pessoal? Estão ansiosos aí pela live para conhecer um pouquinho sobre os comandos estelares, o comando Santa Esmeralda em especial. gente, o Nosso negócio convidado. travou. Oi, Sandra. Oi, travou aqui, eu não consigo descer. A gente está te vendo, é a tua internet. Espera um pouquinho, daqui a pouco deve voltar. Não consigo ver Mas tá tudo ok. ninguém. Tá falando que ele não consegue participar. Deixa eu chamar ele de novo. Enviei outro convite, Sérgio. Enquanto. Ah, ele acabou de entrar. Conseguiu? Vamos ver ele aparecer aqui. Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo, porque tá tudo ruim aqui, tá? Tá Você bom? consegue me chamar de novo? Sim. Cadê o Sérgio? A Márcia tá falando que vai ser bom. Vai ser sim, vai ser muito bom. Tá tendo algum problema aqui com o Sérgio? Deixa eu ver se ele consegue agora. Ah, olá, boa noite. Oi, Sérgio. Boa Boa noite, noite. Tudo bom, querido? tudo bem? Me ouvem bem? Deixa eu me arrumar por aqui Sim, que vai ficar um pouco menor agora, né? sim. Acho que tá tudo Enquanto certo aí, né? tá, peraí que eu vou chamar a Sandra que ela saiu. Deixa eu ver se a internet dela tá melhor. Peraí, Tá joia, tá tudo certinho aqui. já enviei para ela. Mas eu não tô te vendo, não, só tô vendo eu aqui, tá? Oxe, É, uai. eu tô te vendo. Mas pra mim aqui só tá aparecendo eu mesmo. Mas não tem problema não, tá Ah, tudo certo. será que é a configuração aí? Não sei. Não, é automático, né? Ah, é verdade. Tu quer sair e entrar de novo? Não, relaxa, vamos deixar a Sandra entrar, vamos ver o que vai acontecer. Ah, tô Deixa, enviando para deixa ela. começar, deixa começar. Deixa eu mandar aqui para umas pessoas. Tá. Já te enviei, Sandra.
A Sandra está com dificuldade de entrar. Ah, É entrou mesmo? agora. Ah, Entrou agora. Show. Tá agora. vendo a gente agora, Sérgio? Calma lá que eu já vou voltar lá para a tela, só um minutinho. Estou disparando para as pessoas aqui. Ah, tá. Tananana, tantana. Eu tô vendo só a Sandra. Oi, Sandra, boa noite. Oi, Agora tô te vendo. Sérgio. A Tudo bom? Marcinete sumiu. Mas Ela não tem sumiu para não mim tem aqui. problema. Vamos conversando aí, não tem problema não. Não sei se Não, o tá tudo povo tá certo. vendo. Fala aí, Pede pro pessoal Márcia. escrever aí, né? Escreve aí, vê se vocês estão vendo os três, como é que tá a transmissão. Boa noite, Tiane. Bom, Eu vejo os três. Alguém escreveu aqui que veio os três, então tá tudo é certo. verdade, então tá bom. Então alguém já Então, falou que querido, veio os três, tá ótimo. Dá. é com muita alegria que a gente te recebe hoje, viu? Eu Muito bom que ter você aqui com agradeço. a gente essa noite. E para quem não te conhece, eu quero que você se apresente, fale da sua caminhada, da sua trajetória, do seu trabalho, para depois a gente entrar no assunto aí da live. Vamos lá. Sim, meninas, boa noite uma vez mais. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu falo que sempre que a gente tem a oportunidade de compartilhar conhecimento, né, de trazer um pouco de informação, muitas almas, muitos seres, muitos espíritos, chama como quiser, eles se unem numa frequência, né, de ressonância, e no caso aqui a ressonância que a gente tem, a responsabilidade nessa ressonância também de vibrar o amor, de vibrar o equilíbrio, de vibrar essa ascensão, né, para aqueles que conseguem. Então hoje é uma noite muito importante para nós, nesse sentido, para todos nós. E para mim é uma honra, né, nesse tempo tão turbulento que a gente está vivenciando, tantas experiências que a gente tem, poder compartilhar, parar um pouco essa jornada nossa aqui e trocar, fazer uma troca. Isso a gente vai fazer aqui. Sim. Então, eu estou aqui, né, como Sérgio Oliveira, hoje, né, nessa última experiência física, vamos dizer bem assim, de uma forma bem clara, né? Estou responsável pelo trabalho da apometria, né, na harmonização quântica. Eu falo que eu sou o representante, o responsável pelo trabalho denominado harmonização quântica, né? Outras pessoas têm outras estruturas com nomes similares, mas a harmonização quântica eu sou, como disse um comandante outro dia numa projeção, é o embaixador, né? Mas eu não gosto muito desse nome, porque para mim fica muito político, sabe? Mas eu sou representante do trabalho da harmonização quântica, que consiste em fecundar um pouco mais e de uma forma diferenciada o desdobramento da consciência e, consequentemente, o despertar consciencial. De uma forma bem resumida, é a Operação Resgate na prática, né? Estar aqui encarnado junto com a massa e aos poucos despertando a consciência e assim fazer acontecer de uma forma prática e real a Operação Resgate, que é o trabalho do Comando Santa Esmeralda e do Comando Santa Ametista de uma forma mais direta e precisa, né? Tem outros comandos envolvidos, mas esse é o mais direto, a gente vai falar deles mais tarde aqui. Hoje tenho 48, quase 49 anos. Eu gosto de falar isso na minha apresentação porque as pessoas acham que a gente vive num mundo de fantasia, num conto de fadas. Estar encarnado aqui exige responsabilidade da gente. Então essa questão da idade é importante. Hoje eu tenho um trabalho com a Flaviana, que é minha companheira, que está aqui do outro lado, fazendo um outro trabalho, um outro escritório aqui também online. Tenho 2 filhos, né? Eu falo que eu sou um entrante, então um dia a gente pode até falar sobre isso aqui. Então eu herdei Legal. 2 filhos que eu tenho aqui também, que eu cuido deles. Um não quer saber de muito não, e o outro quer saber de mais, então a gente vai levando a vida com eles aqui. Eu estou na proposta de entrante há pouco mais de 15 anos, então quando você vem como entrante, você herda toda uma estrutura que veio antes para que você possa tocar para frente e você vai ajustar lá. Vivo em Vitória, no Espírito Santo, um calor, eu acho que o calor do mundo está aqui em Vitória, tá? Não sei aí onde vocês estão, depois vocês contam. Um calor. E aqui em Vitória eu trabalho também com educação, né? Eu tenho um trabalho de conexão muito grande com a área da educação. Hoje eu estou concluindo um mestrado em educação. Gosto demais de trabalhar com as crianças, com os jovens principalmente.
e muito mais com os professores, né, com os centros educacionais. Então, eu tenho esse trabalho que vou migrar, né, de setor, vou migrar de área aqui em Vitória. Vou focar um pouco mais, o ano que vem vai ser muito mais da apometria que eu vou trabalhar, e a educação eu vou trocar, vou inverter os valores agora, porque eu já contribuí bastante lá, agora eu quero auxiliar um pouco mais na apometria. E basicamente é isso, o trabalho da apometria, ele faço cursos, palestras, Brasil afora, online, mundo afora. A gente tem um espaço aqui em Vitória, onde eu atendo, né, onde eu dou cursos, dou aula aqui também. E hoje acho que o mundo está tão mais prático, né? Online a gente faz tanta coisa, a apometria, ela faz Verdade. isso, né, com eficácia, né? Então, mas basicamente sou eu. Esse sou eu. Eu faço 1 milhão de coisas, gente. Eu não vou falar tudo aqui não, porque outro dia eu fui vaiado. Tipo, o cara se acha. Não é que me acha, eu faço mesmo, estudo pra caramba, desde, né, desde Exatamente. sempre. Então Exatamente. tá aí. Mas basicamente é isso, gente. Muito, Ah, muito legal. feliz de estar aqui com vocês, tá? A gente poder compartilhar e agregar um pouco de conhecimento também vai ser muito interessante para nós. Então, e foi interessante porque foi ouvindo uma palestra sua falando do Comando Santa Esmeralda que a gente se sintonizou, né? Sim. E eu falei assim, não, quando falou da live, eu falei, Sandra, me veio que era a gente chamar o Sérgio para conversar, para esclarecer as pessoas sobre o que são, o que é os comandos, né, o que são os comandos estelares, o que fazem. As pessoas têm muitos questionamentos, muitas dúvidas, ou não conhecem mesmo, querem saber. Então, assim, muito legal. Eu falei assim, ó, não tem pessoa melhor para estar falando com a gente. Então, a gente também está muito, muito, muito feliz, né? Que legal. O nosso também na apometria, a gente trabalha junto, fazer esse trabalho aí que você falou de resgate, né? Operação Resgate. É exatamente o trabalho da apometria, é o resgate dos fractais, e é um trabalho lindo, sabe? Acho que cada vez que a gente se aprofunda nessa técnica, nesse conhecimento, e no resultado dos atendimentos, a gente fica cada vez mais apaixonada, porque você vê a melhora das pessoas, você vê que você está trazendo benefícios, conhecimento, expansão de consciência, acho que esse é o nosso trabalho, né? Muito legal. Sim. Quer falar alguma coisa, Sandra? Eu quero falar que, para mim, assim, é uma enorme alegria ter o Sérgio aqui, porque eu acho que ele é um ponto de referência para a gente, então, um caminho a seguir, né? É aquilo que você falou, a gente assistiu uma live dele no Flávio, e a partir daquele dia é ele, né? E é o cara. Eu acho que a gente tem que ouvir muito o que ele vai falar. Eu quero começar pelo entrante. Porque eu garanto que tem muitas pessoas que não sabem nem do que se trata. Então eu quero começar por ele. Poxa, aí a gente parte vida. Porque a gente sabe, mas tem gente que não sabe, né? Então eu acho que é um assunto legal para falar logo de cara. Assim, para quem for ficar na live até o final, vai ter que encarar isso logo de cara. O entrante. O entrante. Não, benção. Vocês querem fazer mais alguma abordagem ou já pode começar já? Pode começar por mim. Pode? Então tá. Aí vocês fiquem à vontade para fazer intervenções, tá, gente? A gente vai fazendo. Eu só vou deixar aí registrado essa informação, para quem não sabe mesmo, para quem às vezes está chegando, está no comecinho da jornada, né? Vocês vão me ver bocejando, lacrimejando, né? Estou me contendo aqui, porque é assim que funciona o trabalho. Começa a canalização, a gente começa a fazer uma depuração, né? As catarses e tudo mais. E como eu já falei, a gente tem um espaço desse aqui desdobrado no plano astral, que é a sala apométrica desse trabalho que toda vez que eu acesso, a gente bota todo mundo para trabalhar com os guardiões e tudo mais. Então eu fico canalizando, fico trocando o tempo todo. E assim, eu fico limpando o olho mesmo. Não é que eu estou chorando porque eu estou emocionado, é porque a lágrima vem, né, os canais lacrimais ficam lubrificando aqui, e o bocejo também ele vai acontecer. Pessoal, eu fui um pouco mal educado, né, porque eu só falei boa noite aqui, me apresentei, mas acolher todos aqueles que estão aqui no canal, né, que seguem vocês, do trabalho de vocês, é muito importante. Há muitos anos atrás, quando eu comecei o meu trabalho, e tanto é que até hoje eu prefiro fazer ele bem quietinho, ano que vem que eu vou potencializar um pouco isso. As pessoas não querem muito ajudar a gente, vive um mundo de ciumeira, sabe? Tipo assim, eu não posso ajudar o coleguinha porque ele vai tirar cliente meu, isso é muito
eu acho que é bom a gente falar isso aqui de cara, porque a gente vai falar do trabalho que vocês estão oferecendo, de uma responsabilidade que a gente tem. Então, quando a gente faz uma jornada e tem um colega que está fazendo também, gente, a gente não tem concorrente aqui. Nós temos bilhões de almas para despertar. Não dá tempo para isso. Então, para você que está chegando aqui, para você que já acompanha o trabalho das meninas, vocês que estão buscando o ponto de referência para vocês, foram a Marcineide e a Sandra. Então, ou esse ponto ainda, não importa, a gente não tem disputa aqui, a gente trabalha para o mesmo fim, para o mesmo lugar. Sim. E onde você encontrar a sua ressonância, seja bem-vindo. Você é bem quisto e você é querido nas escolas onde você se sentir bem. Tá? Aqui nós não fazemos acepção de pessoas, né? Que a gente não tem segregação, não. Então você vem, se tiver ressonância, você permanece, se não tiver, você vai seguir. De repente você passa por essa live simplesmente para pegar uma informação que estava faltando para você montar o teu portfólio, vamos dizer assim, e seguir a tua jornada. E se a gente servir para isso, seja bem-vindo, a gente está aqui para contribuir. Então, você que está passando por aqui, ou você que vai acompanhar depois, né? Seja muito bem-vindo a esse movimento novo, né? E tudo que é novo assusta, e as pessoas às vezes não querem, né? Elas querem fazer mais do mesmo, e fazer mais do novo é para poucos. E esses poucos é com você que eu estou falando. E está aí disposto a enfrentar uma outra proposta de reflexão. O primeiro ponto com relação a entrantes que a gente precisa entender, de um certo ponto de vista, todos nós o somos, né? Porque ninguém nasceu na Terra, a gente não tem semente aqui, né? Por mais que a gente tenha os Lanonandecs que trabalham, que são geneticistas, né? Tem a sementinha lá, entre aspas, mas aqui a gente não tem uma plantação de ser humano, que você vai lá e cultiva, não é assim? Então, de uma certa forma, todos nós chegamos aqui, e no momento que você vai fazer uma adaptação e um ajuste para um corpo biológico, você entra. Então, esse é um ponto que a gente precisa deixar isso bem aberto aqui. E também fica uma informação grátis aí para quem quiser, se alguém sofre com aborto, né? Então, se você tem um aborto ali dos 0 aos 3 meses e meio ali, fica tranquilo, porque não tinha nada lá, só tinha uma estrutura biológica mesmo, tá? É o tempo que a gente vai ajustando a codificação biológica para essa consciência fazer de fato a adesão ali ao processo, ao projeto biológico. Depois desse período, até o 6º mês, mais ou menos, ali, é onde definitivamente fica fazendo uma ida e vinda ali, né, comum, porque as mulheres, que sabem mais do que eu, né, no caso do corpo, da experiência biológica, que o bebê começa a movimentar mais, começa a chutar, começa a fazer aquela coisa toda, por quê? Porque já existe uma manifestação de consciência de fato ali, tá? Até então é uma outra estrutura. Então, quando você sofre um aborto nesse período, fica tranquilo que não tem prejuízo nenhum para ninguém. Agora, não pode falar isso porque as pessoas vão fazer aborto e vão achar que é normal, natural, mas tem um estudo por trás disso. Então, nós, nesse período, somos entrantes. Todos somos entrantes. Todos. Né? Tem alguns filmes que fazem até uma alusão a isso, como uma fila lá de gente esperando para descer. Chegou a tua hora, aquela coisa toda. Isso é um processo dito natural ou normal aqui no planeta que a gente vive, né? Nessa estrutura, não só aqui, mas em outras estruturas também, como similares a nós. Agora, o que acontece depois de um certo tempo, né? Depois de um certo tempo. Então, alguns comandos, alguns comandantes, eles se permitem entrar em missão justamente porque tem algum objetivo específico. Um cara que fez isso chama-se Jesus, né, Sananda, ele fez exatamente esse processo, foi todo um cuidado com a parte biológica da mãe dele e tal, mas depois ele entrou. Ele foi um dos que mais furou a fila, que não pode fazer isso, isso é uma diretriz, não pode interferir no processo ou projeto de uma civilização em desenvolvimento, seja ela quem for ou em qual estágio estiver. É uma diretriz isso. Mas aí ele veio, então já isso não faz sentido mais. E hoje, e muito menos ainda, o que nós temos de entrantes do lado da ordem do dragão negro, por assim dizer, é absurdo. É absurdo. As pessoas entram e saem o tempo todo, tá? E aí, nessa, nós que somos trabalhadores da luz, vamos dizer assim, nós que somos seres que viemos justamente para cumprir uma etapa junto com ou em nome de, né, alguns comandos e comandantes que vieram e ficaram presos aqui, então nós também começamos a fazer isso. Isso tem um pouco a ver, gente, com aquela história que é bem comum de encontrar na internet, dos 144 mil. Sim. Não sei se vocês já viram isso, até uns 144 mil. Então, são algumas informações que alguma raça pega, fragmenta e joga numa canalização ali e a gente fica querendo entender o que é isso. Na verdade, são entrantes que estão aqui para fazer o que? A virada de chave do processo.
Sim. Para quem não leu ainda aquele livro, eu sempre esqueço o nome dele, eu tenho que ficar caçando para achar. Ele tá... Eu acho que ele tá aqui. O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drunvalo Durval Melquisedeque. Melquisedeque. Isso. Também é isso, é a mesma coisa. Pega a história dele, é um entrante. Ele fez exatamente isso que eu estou falando aqui. Então, e assim tantos outros, tantos outros. E alguns canalizadores que se negam a fazer o processo por vaidade, porque acha que vai ficar aqui, que ele basta e tudo mais, tá fora do jogo, fica fazendo trabalhos que não levam ninguém para lugar nenhum. É aquela terapia que a gente fala que a pessoa fica indo e não resolve. Não tem resultado. Se ela vai e tem uma evolução e vai ter uma finalização, ok, mas se ela fica indo anos e não acontece nada, aí isso preocupa. Então, é fácil de identificar esses trabalhos quando são de seres nessa categoria que eu estou falando aqui. Então, desculpa, nessa proposta, quando eu venho para cá, há um pouco mais de 12, 13 anos, quando eu faço esse ajuste, né, que eu gosto muito de falar sobre isso, você tem a opção de não estar mais aqui. Então você entende todo o processo e quando você chega, é tão sujo, é tão podre o lugar quando você assume, quando você olha o nicho familiar que cabia à tua energia. Você olha para tudo aquilo, você olha para a situação e condição planetária, e você fala, não, não quero. E aí você vai negociando para ver qual é o processo, qual é o projeto, qual é o caminho que você vai trilhar e quais são as garantias que a gente vai ter de não ficar preso aqui. Porque lá atrás, muitos vieram para cá e não prestaram atenção nessas garantias e se aprisionaram aqui. Uma das diretrizes para ter essa garantia, a validação da garantia, é você não exercer tudo aquilo que você tem de conhecimento. Então, as pessoas falam, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu falo, porque eu não quero. E, na verdade, não é porque eu não quero, é porque eu não posso. Porque se você começar a fazer muito que vai entrar em conflito com a questão social das pessoas, estou falando muito na questão até mesmo de alquimia, de manifestar dinheiro, de cura física e tudo mais. Se você passar do limite, você vai ganhar uma visibilidade muito grande e você vai ter problema na sociedade. Não Se é você vai para uma problema, cabana, vai morar... Oi? não é problema para a luz, né? É problema para o outro lado. Sim, porque quanto mais pessoas nós despertarmos, melhor é. Mas quem comanda aqui não é a luz, é a ordem do dragão negro. Ponto. Sim. Então, se você começar a incomodar, os caras acabam com você. Sim. E não pense que o teu comando estelar vai descer aqui para interferir. Não vai fazer isso. Entende? Por quê? Porque não vai expor. É melhor deixar a interrogação bem grande e só acredita, só chega para o trabalho aqueles que têm ressonância, do que abrir o céu e botar uma nave ali. Isso é besteira. Isso que fica rodando na internet, isso é besteira. Isso sempre existiu. São estruturas intraterrenas que estão aqui, entendeu? Mas deixa eu pegar o foco aqui, né? Então, essa ideia, você vem, você faz o trabalho, e o maior trabalho que aqui eu quero deixar registrado, o maior trabalho que a gente tem para fazer nessa pegada do entrante, quando você entra, primeiro, você perde a conexão. Isso faz parte do processo. Você perde a conexão e você vai ter ali, né, que fazer uma jornada, um caminhozinho, para ter essa conexão de volta. Mas, Sérgio, mas por que perde a conexão? Porque você não pode ser rastreado. Se você já chega aqui com 40 anos, com 30 anos, com 20 anos, e é o bam, você vai ser hackeado. Tem um monte de gente que fala um monte de coisa na internet, que põe foto disso, que analisa todo dia, toda hora, que eu sei porque o pessoal fica mandando para mim, agora eu cortei, né? Falei, ó, eu não sou garoto de recado de ninguém. Ah, será que é verdade isso? Será que é verdade aquilo? Eu falei, gente, eu não sei, eu não quero saber. Eu tenho um trabalho para fazer. Agora, se essas pessoas não têm o que fazer e fica pondo essas porcarias na internet, então fica você, tá vendo lá, tá tudo bem, eu não faço isso. O meu trabalho é outro, o meu trabalho é mão na massa. Então, não dá para ficar nessa brincadeira. Isso é o holograma do próprio governo, ou da ordem do dragão negro, que é o trabalho deles. A gente não está aqui ofendendo nem ferindo. É assim que funciona. Então, cada um faz o seu trabalho. E aí entra essa proposta do entrante, né? Você vem, aí você começa a entender o processo. Então, por exemplo, falar aqui dos trabalhos, né, que a gente faz, como é desafiante entender o trabalho. Hoje eu consigo fazer, mais ou menos já. Mas quando eu comecei a trabalhar de verdade aqui, nessa dimensão, nessa realidade, nessa linha temporal, eu não cobrava nada. Eu fazia de graça. Atendi um monte de gente. O que aconteceu comigo?
tomei burdoada, tomei burdoada. E quando eu fui descobrir o que eu estava fazendo, porque eu não tinha entendido o jogo. Para mim é inadmissível você ter que pagar uma conta de luz, você tem que comprar uma comida, você tem que pagar um carro, sabe, essas coisas. Então hoje eu já administro bem melhor isso, mas na época, isso para mim não fazia sentido nenhum, porque de onde eu venho eu não preciso nada disso. Compreende? Então essa adaptação, ela precisa ser bem natural para você ficar seguro, garantir que a tua equipe, essa é a parte importante também, que a tua equipe ancore uma energia de proteção que aos poucos você vai integrando no teu campo. Isso é muito importante. E aí, junto com o pacote do entrante, aí você tem a família que te hospeda, certo? Isso é muito importante. Você tem uma mãe, você tem um pai, que no caso, eu nem vi se a minha mãe entrou aqui, ela fica me seguindo o tempo todo, é uma graça, minha mãe. Mas é verdade, minha mãe e meu filho trabalha comigo, né? E a minha mãe é uma figuraça, né? Um beijo para ela se ela entrou aqui. Então é muito importante porque você olha para tudo isso, aí você olha para os irmãos, você sabe que não é nada seu, e você vai, naquele núcleo familiar, você vai contribuir com quem quiser. Aí você olha para todo o cenário de fora, aí você vai começar a compreender como é que de fato você pode contribuir com a família. Né? E não tem mais briga, não tem discussão, você não faz nada, você simplesmente acolhe, cada um no seu tempo, no seu processo, e quando você vai para o plano astral, você começa a ajudar aqueles que quiserem. E aí depois de um tempo você percebe que também, lá, minha mãe está aqui, eu acabei de ver aqui. Beijo, mãe. E aí você começa a ajudar quem quer. E trazer também para dentro do núcleo familiar essa ideia de que você está ali a serviço deles também, ok? E quebro também aqui já um paradigma, porque a maioria das terapias fala assim que você não pode atender seus familiares, né? Que você não pode, que vai bagunçar o campo. Aí eu já quebrei isso. Eu também. Porque se tem alguém que eu conheço muito bem, é minha família. Poxa vida, se eu ajudo tanta gente, eu não vou poder ajudá-los. Como assim? Né? Exatamente. Entendeu? Tem então, que arrumar primeiro assim, os de casa para depois conseguir ajudar os outros, não é? Marcineide, eu penso assim, se você não arrumar a árvore, o fruto não vai ficar bom. Não, Entendeu? Se não mesmo. você não fizer um ajuste na árvore, que é a família, e aí sim, se a família não quer, é outra história, mas essa dívida que você assume ao usar o avatar, essa dívida você faz o quê? Você faz o ajuste, e tá tudo certo. Sim, E tá tudo certo. exatamente. Então, e assim, depois que eu não sei se eu acho que eu falei disso lá no Flávio também, eu só passei por esse assunto uma vez lá. O que veio de gente, então eu não sou dessa família. Olha, uma coisa é você ter consciência do trabalho que você faz, do que você tem para desenvolver, e outra coisa é a sua birra da sua família. Sim. Outra coisa é aquilo que você não aceita, que fica dentro daquela história do karma, que você já foi mãe da sua mãe, pai do seu pai, tio do seu filho, e aquela coisa toda, aquele emaranhado, e se apoia nisso para não consertar. Então não tem nada de entrante nisso. Então, e as pessoas ficaram um pouco chocadas, porque todo mundo acha que é entrante. Eu falei, ó, eu não tenho poder para falar se é ou não é. Não estou aqui para isso. Mas as reflexões precisam existir, elas precisam acontecer. Então, as conexões que a gente tem com o avatar e a família é muito importante a gente aceitar isso. E, de repente, é entrante mesmo, você naturalmente vai ser conduzido para um outro caminho. Se não for, você simplesmente vai harmonizar, porque não precisa ser entrante para harmonizar um núcleo familiar, né? Você precisa de superpoderes para amar as pessoas. Eu acho que isso aí é só a condição planetária nossa de você estar aqui. O amor, ele é a chave para tudo. Então, a gente segue nessa linha. E aí, como entrante, só para finalizar essa parte do entrante, senão a gente não sai disso, né? Sim, eu tenho essa responsabilidade muito grande. E depois eu assumi junto ao Iaberim, uma proposta de trabalho diretamente da Supra Confederação. E aí hoje nós temos outras estruturas, né, para quem gosta de nome, né, o Arthur Drusk, o Ilírio Oniera, comandante Zaida, o comando Octabark, tem uma nave chamada Octazone Trans, nós temos uma nave que é uma inteligência consciencial chamada Canis BR-8, enfim. Então tem toda uma estrutura sendo moldada. Agora nós temos o trabalho da consciência raceia, que eu fui autorizado a baixar, fazer o download para cá, porque eu só fazia isso no plano astral, porque eu já vim para cá com esse trabalho, na verdade, né? Então as coisas vão acontecendo. E quando você tem essa pegada, quando você tem essa vibe, né, como eu costumo dizer aqui, tá tudo bem. Você fala para 2 pessoas, você fala para 1000 pessoas, você fala para 1 pessoa, você trabalha no plano astral para 100.000 pessoas numa noite, e tá tudo bem, você não tá ligando para essas coisas, porque você já transcendeu tudo isso, sabe? Então, essa proposta do entrante, ela me proporcionou tomar decisões daqui e junto a alguns comandos lá em cima, principalmente o Borealis, que é o que eu represento aqui da Supra Confederação, onde a gente consegue
pegar essas pessoas que já estão mais preparadas, assim, que já não querem mais saber de conversinha, não quer saber de mimimi, falou, cara, deve ter alguma coisa a mais, deve ter alguma coisa além, eu preciso ir para esse outro caminho. Aí a gente vai e faz um trabalho com essas pessoas, né? E um outro e último trabalho que a gente abriu aqui, dessa proposta, dessa egrégora que eu sustento junto aqui hoje, da noite, né? Que as pessoas que vão dormir e não sabem que viaja para o plano astral. Então, estão dando muito trabalho para a gente, muito trabalho. Então, um dos maiores trabalhos que a gente tem feito, às vezes, alguns alunos que comentam comigo, essa noite eu lembro do nosso trabalho, tal, a gente fez um trabalho assim, você estava comandando, não sei o quê. Mas aquelas pessoas lá não estavam todas desencarnadas. Eu falei, não, o maior trabalho são as pessoas que estão encarnadas, que vão dormir, que come pra caramba, que bebe pra caramba, que não está preocupado com uma proposta de projeção astral ainda, e sai para o plano astral, e são pessoas boas. E a gente tem que ir lá para dar um suporte, para que não se perca. Por quê? Porque até então não tinha isso. Até então os eguns vinham, levavam para onde queriam, os quiumbas, os incubos, os sucubos, né, para trabalhar a questão do sexo e tudo mais. E hoje a gente está fazendo um trabalho bem gigante nesse sentido também, que veio dessa proposta de entrante, rompendo outros dogmas, né, que tinha até então, né? E aí, mais ou menos isso, gente. Mais ou menos isso. Essa consciência do desdobramento, quando a gente dobra, são poucas pessoas, né, que quando você conversa, tem esse entendimento. Sim. Então, realmente ficam soltas aí no astral, aí fica à mercê de tudo que é coisa, né? Isso. É bem complicado. Exato. E é interessante falar isso, que aí as pessoas já vão ficar mais... É interessante falar também que eu tenho, já desde bastante tempo, para dormir eu não rezo, não faço mais oração, tá? Eu comando meu espírito para trabalhar para algum lugar, lógico, junto com os comandantes que me acompanham, né? Toda a egrégora que está comigo. Então é isso que a gente tem que fazer. E a maioria, não, quase 100% não sabe disso, não faz isso, né? Acha que deita e faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, já está iluminado, já está protegido, né? Sim. E não é bem assim. A gente tem que trazer um mentor para perto, tem que trazer a nossa egrégora de luz para mais perto da gente possível, né? Eu tenho dois pontos, Sandra. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu respeito sempre, sabe, o tempo de cada um, as pessoas, aquilo que elas estão fazendo, mas a gente tem que falar mesmo, porque por muito tempo, eu era o cara, eu já trabalhei, né, com tanta coisa aqui, eu era o cara do Pai Nosso e da Ave Maria lá. Eu tenho esse registro aqui, porque eu acho que a maioria tem aqui no Ocidente. Sim, sabe? Eu tenho. E aí, quando você quebra isso, tá, mas se eu não faço isso, eu faço o quê, então? Gente, primeiro que eu preciso estudar, eu preciso entender o que acontece. Não dá para ficar falando o que fazer, a receita pronta não existe, tá? De repente, nós estamos falando aqui para comandantes que estão numa patente mais elevada do que a minha, do que a nossa, a de vocês aí, entende? E aí, só que não sabe disso ainda. Então, de repente, numa conversa dessa, vamos supor que você não entendia que era assim. Eu gosto de falar para quem ainda está dentro do holograma, né, do cristianismo, questionem porque é que foi permitido deixar lá naquele livro o registro de que as maiores informações que iam trazer movimentações na estrutura social, né, do planeta, na evolução daquela raça, ele acontecia em sonho. Era em sonho que alguém aparecia e avisava um cara lá que era diferentão, que ia fazer alguma coisa diferente. Então, assim, até hoje as pessoas não param para prestar atenção que é lá que está o negócio, é lá que é a vida real. Isso aqui é o holograma, isso aqui é o aprisionamento da consciência. Então, quando vai dormir, aquilo que a sugestão que eu sempre deixo, né, se fizer sentido para quem quiser, é que você, né, ali naquele momento que você está se preparando para dormir, que se você não faz nada, essas energias mais densas, se você não tem uma casa equilibrada, vamos supor que a energia da tua casa não está legal, se mora muita gente naquela casa, você não sabe quem entra e quem sai, como que funciona tudo isso, você não consegue blindar todas as energias, então vamos supor que você vai dormir e você não está bem. Então, essas energias mais densas, elas vão se aproximar de você, isso é fato. É daqui que vem os pesadelos, é daqui que vem os abusos do corpo físico, enquanto você está lá no plano astral.
Abuso mesmo, que você toma porrada no plano astral, toma porrada no corpo físico, e as marcas ficam no corpo físico. Eu não sei, a Sandra, a Márcia, Neide, se tem relatos de pessoas que vêm, que mandam foto para vocês, olha meu corpo, acordei assim, não fiz nada. Então eu tenho isso. Então isso é muito importante, porque essas energias mais densas, elas estão prontas aqui. Estão prontas. Prontas para fazer o trabalho delas, perdão. É só isso. Agora, os seres de luz que não vibram isso, essa sutileza está um pouco mais acima. É aí que está o segredo. Então, quando você vai dormir, quando você vai desconectar do avatar e a consciência vai sair, o corpo astral, né, como é mais conhecido também, ele vai sair, então eu preciso minimamente do quê? É uma ordem que você dá. Eu falo que não é você fazer, eu falo às vezes que é fazer um pedido, né? Porque tem gente que não aceita ainda essa questão de não ser submisso, né? Então faz um pedido e fica mais fácil. Mas na verdade é uma ordem. É uma ordem. Fala, tô desligando o avatar aqui, fulano, Beltrano, eu quero estudar, eu quero resolver essa questão, me leva para cá, me leva para lá e acabou, tá? Exatamente. Então eu, por exemplo, como eu trabalho pra caramba, né? Hoje é o dia que eu não atendi agora, porque geralmente esse horário eu tô atendendo, porque a gente tem esse trabalho aqui, então tá mais tranquilo. Mas geralmente esse horário aqui, que eu tô finalizando o meu dia, ou finalizando o atendimento, aquela coisa toda, eu já tô meio que direcionando como vai ser a noite. Por quê? Porque eu vou trabalhar à noite, os atendimentos do dia eu levo pra noite, eu vou fazer algumas pesquisas lá, e no outro dia eu vou dar um feedback para as pessoas. Tá, então eu já sei. Ó, hoje eu vou trabalhar com Exu, vou falar aqui, vou deixar registrado, né? Eu vou trabalhar com caboclo, eu vou trabalhar com quem for que precisar trabalhar. Eu vou trabalhar com comando, vou trabalhar com comandante. Hoje não, hoje eu vou trabalhar só com fraternidade branca, é outro tipo de trabalho que a gente vai fazer hoje. Hoje é um tipo de trabalho lá com a Ordem Kumara, hoje é lá no Conselho Evolutivo Terrestre, e assim por diante, não tem muito o que fazer. Mas para chegar nesse nível, eu preciso soltar as amarras e arriscar, né? Pedir para o meu mentor pessoal, para que ele se aproxime com a equipe dele para cuidar de mim. Sem julgamento, por favor, né? Sem julgamento, que eu atendo de gente que consegue ver os mentores em volta da cama e a pessoa fica em pânico. Porque acha que é uma coisa negativa. Não, eles estão lá para cuidar de você, porque se você está fazendo tudo do jeito certinho que você está falando, não tem como ter alguma energia negativa lá. Então isso é muito importante para a gente. O plano astral, ele está aí para a gente fazer isso e entender como funciona, né? Eu sempre dou exemplo, fechar esse assunto também. O Doutor Estranho, né, lá no primeiro filme dele, quando ele vai aprender a fazer projeção astral, ele vai aprender o que é o desdobramento, então ele vai estudar. Então se você quiser uma referência bem romântica do que é isso, dá uma olhada no filme lá do Doutor Estranho, né? Uma pessoa extremamente desafiadora para se lidar, para conviver, né? Que ele era arrogante demais, soberbo e tudo mais. De repente ele vai lá para quebrar tudo isso, para entender que ele... Lá não está dito isso, tá, gente? Mas ele é um comandante que está ali, né, disfarçado de médico, com aquele conhecimento todo, só que ele estava usando aquilo para se envaidecer, né? É o que a gente chama aqui das pessoas, dos comandantes que vieram se corromperam. Fiquei mais uma informação. Esse assunto vai longe. Vai à noite, vai. Mas vamos lá, vamos entrar então aí nos comandos estelares. Bora! O que vocês querem falar dos comandos estelares? Puxa aí, pra gente ter uma linha que seja importante para vocês, né? Para ficar registrado aqui com o time de vocês, as pessoas que vão passar por aqui, né? Assim, os mais conhecidos, vamos dizer assim, né? O que a gente trabalha na nossa apometria são os que estão mais próximos, como a gente falou, o comando ametista, o comando siriano, que são os guardiões do nosso trabalho, o comando temporal, o conselho kármico. Aí eu não sei se é a ordem ou o comando lá no Nandek, Melquisedeque, é bem interessante trazer também. Vamos começar por aí, daí a gente finaliza com o comando Santa Esmeralda, que é o nosso xodó, vamos dizer assim. O coraçãozinho aqui. Bom, primeiro, como funciona isso, né? Essa ideia de comando, eu sempre dou exemplo de filme que é mais fácil a gente visualizar e ter uma referência para a gente começar a distrair depois, né? Então, quando a gente assiste os filmes, geralmente eles têm as naves estelares, né, que são aquelas naves mãe que a gente fala, que são naves muito grandes. E se vocês observarem o Star Trek, por exemplo, né, quando eles têm a Discovery, que é a mais famosa ali, mas tem várias naves daquele mesmo porte, né, são centenas de naves viajando para lá e para cá. Então, quando a gente fala da frota estelar
que é aquele processo, são uma frota, igual a gente tem frota de carro, de caminhão aqui na superfície, né? Uma frota com várias naves. Então você tem uma nave gigante, você tem uma estação, você tem lá uma área de manutenção para tudo isso. E você tem num outro momento, como a gente está falando aqui, nós temos as naves que são as naves que produzem tudo que a gente está imaginando, vamos dizer assim, abstraindo que possa ser necessário para uma estrutura funcionar dentro de um sistema estelar. Então a gente precisa, por exemplo, eu não lembro qual temporada que foi daquele seriado Star Trek Discovery. Eles foram para uma nave que era de semente, sementeira mesmo, semente. Eles tinham genomas de sementes. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, até que enfim alguém mostrou isso, né? Por quê? Porque tem o planeta ele é o resultado, muitas vezes, né, de uma explosão, de algo que se condensou, de algo que se densificou, que atomicamente foi acelerado, foi atomicamente modificado, e ali você começa a construir uma estrutura. Então, tá, mas os registros para a gente começar estão onde? Nas naves. Que são naves, por exemplo, como a gente conhece, do Almirante Alcon, por exemplo, Estrela da Vida. Naves, por exemplo, que o Rodrigo trouxe já essas canalizações, a Dobinon, que ninguém entende o que é uma nave Adobinon. A Dobinon é uma estrutura como se fosse uma estação planetária que não tem como mensurar o tamanho daquilo. Onde as naves do tipo Discovery, por exemplo, como a gente vê a USS Discovery, onde elas fazem aporte. E naves de comércio, por exemplo, né, naves que levam, para quem já assistiu aquele filme Oblivion, né, com Tom Cruise, que eles estão drenando água do planeta, aquela coisa toda. Então tem as naves de comércio que fazem isso. Então são naves absurdas. Naves. Então eu preciso falar das naves gigantes, das estruturas gigantes, porque quando essa nave gigante ela para em algum lugar para fazer algum trabalho, ela não pode descer. Que é esse monte de fotinha e videozinho que o pessoal fica fazendo agora na internet, né? Ah, Sérgio, mas isso tinha aqui na Terra antes? Claro, sempre teve, a gente não tinha como registrar, não tinha como comprovar depois. Mas hoje essas naves pequenas, que para nós, quando a gente olha, é gigante, né? Essas naves é aí que eu quero o nosso olhar, porque eu tenho essa nave gigante aqui em cima. Quando ela para, quando ela estaciona, quando ela aporta em alguma área, algum lugar, algum sistema, e às vezes ela nem está visível nessa frequência ou dimensão, para que eu possa trabalhar uma missão numa estrutura planetária menor, que tenha condições de suportar uma nave de uma forma um pouco mais discreta, aí nascem os comandos. Por quê? Porque daquela nave gigante eu escolho um grupo de pessoas que vai pegar uma nave menor e vai descer para fazer um trabalho. Essa nave menor pode estar em qualquer lugar aqui também invisível. Eu deixo o meu avatar ali, corpo criogênico, como muitos já conhecem, e faço um processo de encarnacional. Simples assim. Então os comandos, basicamente, que a gente precisa entender sobre comando estelar é isso. Então eu tenho uma estrutura maior aqui e tenho as estruturas menores que estão a serviço aqui, certo? E nem sempre, gente, quando fala de comandante, o comandante ele tem que ser o comandante de uma nave, ele é o comando de um trabalho, ele é comandante de um trabalho. Sim. Então, por exemplo, tem um piloto que vai descer, o piloto desce com a nave e traz o comandante, que é o quê? Aquele que vai comandar a tropa. É só isso. Agora fala comandante, dá a impressão que o cara já vai sentar ali e vai pilotar. Não vai, não que necessariamente precisa fazer isso. Basicamente, todos os comandos eles têm uma experiência, uma graduação mínima para que eles possam pilotar qualquer tipo de nave, porque você trabalha muito mais com rede neural do que com conhecimentos técnicos manuais, tá? Com essas naves, nessas estruturas tecnológicas. Eu nunca falei disso aqui, tá? Na internet ainda. Então, os comandos, aí eu tenho. Então, por exemplo, vocês falaram de Sirius, que tem um comando siriano que é guardião também com vocês nesse trabalho. E qual é o problema? Entende que está lá uma estrutura maior que desceu uma galera aqui e precisa fazer o resgate deles. Sim. E eles encontram alguém que está afim, que é possível lapidar, porque a gente sabe a porrada que é, né? Você passar pelo processo para depois você poder atender uma pessoa dignamente falando, né? Sem contaminar outra pessoa. Então tem o comando siriano, tem comando pleiadiano, tem comando de Electra, de Pegasus, de Antares, de Arcturus, de Canopus, de Betelgeuse, de Rigel, e aí
nossa, não tem fim isso aí. Se você pegar o catálogo estelar, você fala, mas tem tudo isso aqui? Tem. E as pessoas ficam muito, olham, os exilados de Capela e tudo mais. Gente, esquece isso. Tem tanto comando estelar, tem tanta coisa boa acontecendo, as pessoas só ficam das desgraças, sabe? Aham. Como se tudo isso aqui tivesse perdido, e não é isso. Então, esses Concordo. comandos estelares, que são seres que estão em missão, representando a sua estrutura superior, hierarquicamente falando, eles estão aqui. Então, algumas naves, e alguns deles, gente, olha, quando vocês virem projetos do Área 51, por exemplo, Uhum. que tem filmes sobre isso, o pessoal faz muito sensacionalismo com isso, que vocês veem lá mesmo um corpo, um avatarzinho ali, poxa vida, sem julgamento, tá? Porque a maioria das vezes, aqueles seres que vieram ali, eles não sabem como é na prática a densidade. Tipo assim, eu vou sair caminhando na superfície para ter experiência do atrito atômico dessa matéria biológica na outra estrutura atômica. E vai ter experiência. E alguém pega o bicho e mata. Aprisiona. Por quê? Porque acha que é uma coisa do outro mundo. Então esse ser, às vezes, nem sabe o que ele está fazendo ali. Às vezes, nem tem consciência ali. Às vezes é só mesmo um avatarzinho, só aqui, como se fosse um vuduzinho, sabe? Para poder levar uma informação. Pega a informação e leva. Às vezes é alguém que se perdeu, que deu um problema, deu uma avaria, tipo, entrando na nossa atmosfera, a nave teve uma avaria, sofreu uma avaria, porque talvez a estrutura deles é muito precária ainda, alguma raça como os Greys, por exemplo, alguns Zetas no retículo que tem algumas estruturas pleidianos, nibiruanos mesmo, que vieram aqui, como a gente tem história deles aí, e acaba caindo. E aí, como é que faz? O pessoal vem e detona, né, aqui, como chama ali, em Varginha, né, que teve lá uma experiência há pouco tempo ainda aqui na nossa linha temporal, e aí eles abafam como se fosse tudo mal, como se fosse tudo ruim. Imagina um ser que não vibra a pobreza, que não vibra a escassez, não vibra essa dualidade nossa, e vem para cá, só vibra amor, por exemplo, e vem para cá como um desatento. O que vai passar para cá? Imagina a experiência que esse ser vai ter. E tipo assim, ele para numa floresta, ninguém vai me encontrar aqui, eu fico aqui de boa, e aí vai alguém lá e encontra. Entende? Então isso é um problema muito sério. Por isso que não é recomendado mais, nunca foi, né? Mas agora menos ainda, que se façam aparições. As aparições acontecem no governo, nas reuniões lá e tudo mais. Nós temos ainda os comandos de Mu, né, da antiga Lemúria, aqui no continente de Mu, ali do ladinho, né, no Chile, na Antártida. Então a gente tem ali muita coisa embaixo ainda desses comandos, na Atlântida também, né? Nós temos os comandos, tem muito marciano ali ainda que vive ali intra-oceano. Então isso é muito importante nessa ideia de comandos, que são seres que vieram para cá para representar uma estrutura maior e trabalhar aqui. Só isso. É assim como você vai na sua empresa, quem tem empresa, quem trabalha em empresa. Gente, eu não estou lendo aqui, eu estou vendo que estão botando comentários, não sei se vocês estão acompanhando aqui, se há alguma pergunta para a gente poder ajudar depois, que eu não sei nem até que horas a gente vai aqui, são quase 9. Uma perguntinha aqui, ó. Alguns meses atrás, deixa eu só finalizar. Deixa eu só finalizar esse ciclo aqui dos comandos mais aqui, depois você vai na pergunta. Segura a pergunta aí. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nessa ideia de tudo que já existe aqui, desses comandos que estão trabalhando, nós estamos falando dessa estrutura básica de atuação aqui, tá? Então, são comandos estelares, que aí a gente vê muito nos filmes de ficção, vamos chamar assim, que a gente vê as naves subindo e descendo, que está mais próximo da gente aqui. Mas, gente, vou falar de novo, isso sempre esteve aqui, ok? Sempre existiu, desde sempre. Podem atirar pedras em mim, mas quem quebrou muito disso foi o Hitler. Hitler falou, parou, agora eu vou assumir o que eu sou de fato, eu vou acabar com essa palhaçada, vou acabar com esse romantismo aqui e tudo mais. Aí veio aquela ideia do quarto Reich, né? A gente fala do quarto Reich, e o primeiro, e o segundo, e o terceiro, né? E a gente fala do quarto Reich. Então, tem muita coisa aí que a gente generaliza. Não dá para achar que um comando é um comando, que um comando estelar em missão aqui são pessoas com asinhas, batendo asinha branquinha, levitando, não é nada disso. A gente com arma mesmo, com arma, gente que é tipo MIB, Homens de Preto, assista lá o filminho, é mais ou menos aquilo, tá? Comando estelar, atuando na superfície, é aquilo. Depois a gente vai para os Lanonandek da vida lá. Faz a pergunta aí, Sandra, se tem mais aí que você ia fazer.
Eu acho que não é nem uma pergunta. O Ellison tá fazendo colocou aqui, alguns meses atrás, o México mostrou uma múmia que veio de uma outra dimensão, que foi noticiado, né? Ele está falando daquilo que você falou de estar resgatando os seres que entram, né? Porque matam e fazem tudo isso. É isso que ele está comentando, né? Sim. Ele fala... E, gente, tem algumas raças, principalmente as raças adâmicas, dos lirianos, por exemplo, alguns similares assim, os canopianos. Sirianos também tem uma estrutura ainda aqui atuante, né? É muito sagrado para eles a codificação genética. Então, quando você pega um corpo biológico de um cara, de um ser, de uma estrutura, se chama como você quiser, que está aqui com essas informações no DNA dele, esse corpo eles dificilmente vão deixar preso aqui. Tanto é que reflexões à parte, né? Quem gosta, quem segue religião, cada um faz o seu processo, mas fica um alerta aí, né? E isso já foi ensinado lá no tal do Jesus, né? Que aquela história da cruz não existiu, que ele é um holograma, ponto. Sim. E muito menos o corpo do cara, ninguém vai achar nunca. Nunca. Não é assim que funciona, não fica. Pra quê? Vou deixar isso aqui pra quê? E assim tantos outros, né? Que ele deu ibope e construíram uma empresa em cima da imagem do cara, né? É só isso, tá? Imagina se ele deixa o corpo. Ixi, tem tanto santo da Igreja Católica que o corpo tá lá quase que intacto ainda. As pessoas falam, uau, é uma santidade, né? Vai estudar ciência, vai estudar biologia, vai estudar anatomia. É tão fácil fazer isso, gente. Sim, o Sérgio, no caso, no trabalho da apometria, como que entra o trabalho dos comandos estelares, do serviço, vamos dizer assim, deles, né? Uhum. Sim. No lance astral, da apometria, vamos dizer assim. O lance da apometria, aí a gente tem que falar de coisas separadas, né? Porque, assim, nem todo comando trabalha com a gente, tá? Não é todo mundo que é lindo, maravilhoso e quer ajudar nos problemas que a gente tem aqui. Não é bem assim que funciona. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de uma estrutura, deixa eu falar da ordem Melquisedeque. Então, a gente tem uma ordem aqui em cima, que é uma estrutura que trabalha basicamente no processo evolutivo dos projetos, não das raças, dos projetos. Eu tenho um projeto que ele está com anfíbio, eu tenho um projeto que é mamífero, eu tenho um projeto que não é com mamífero. Então você começa a separar as categorias e dentro das categorias você vai desdobrando. Nós estamos dentro dos mamíferos. Olha que ridículo. Não tem diferença nenhuma do bezerro, de um cachorrinho, no projeto, entende? Parece piada, né? Mas a gente está dentro da categoria mamífero. Animal. A ordem, quando a gente fala da ordem Melquisedeque, eles acompanham a evolução dos projetos. Então tem gente que se acha, né? Você está dentro de uma categoria, baixa a tua bola. A tua consciência precisa sair do projeto e evoluir. É aí que está o segredo. Então, eu tenho as ordens que fazem a supervisão. Qualquer ordem que vem para cá, ela vai ter o seu comando. No caso de uma ordem, como você citou, do Melquisedeque, eles não descem como comandos, por quê? Porque a hierarquia e a sutileza é outra. Então, eles se subdividem em estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Quando a gente vem aqui para os quaternários, que é os que atuam mais próximo da gente, a gente desdobra e aí nós temos fractais que encarnam. Que é o caso que lá no livro tem um tal de Macbenta, tem o Thó, entende? Tem o Caibalion, né, que trabalha muito isso, que são essas estruturas que pegam essa frequência. Então, isso é uma coisa. Agora, eu tenho um planeta, eu tenho um projeto aqui, como a gente tem vários projetos aqui, cada projeto tem o seu representante e o seu guardião, então aí nós temos os comandos. Então, eu, por exemplo, quando eu faço os atendimentos, que às vezes quando é a primeira vez eu ainda não sei para onde vai a pessoa, eu sempre estruturo e ancoro com uma ordem denominada Kumasto, por enquanto a gente chama ela assim, mas tem uma outra estrutura já que daqui a pouco eu vou poder trazer para vocês, uma mais próxima da gente, mas por enquanto a gente deixa como ordem Kumasto, que vai fazer essa verificação, desde quando esse fractal começou a perambular por aí. E aí sim a gente consegue fazer com o tempo, né, demora um pouquinho isso, a gente consegue trazer, olha, o comando mais propício para esse avatar nesse momento.
fazer a transmigração consciencial é o comando X. Aí vem lá o nome do comando para trabalhar. Por quê? Não necessariamente você precisa fazer o mesmo caminho de volta. Imagine que você veio para Vitória, e você é louco como eu, e veio de carro. Adorou a viagem. De São Paulo aqui dá 15 horas. Adorou a viagem. Chegou aqui e falou, ó, meu carro vou mandar embora com a transportadora e vou voltar de avião. Você tá maluco. Entende? Você pode fazer isso? Claro que pode. Só que você precisa saber que dá para fazer isso, ok? Então você sai numa viagem de um jeito e você não precisa concluir do mesmo jeito, né? Entendedores entenderão. Então você não precisa necessariamente voltar pelo mesmo lugar. É por isso que todas as pessoas que eu atendo, eu ancoro já direto no comando de Canopus, via Fraternidade Cristal. Se a gente conseguir puxar por ali, se tiver um mínimo de frequência, o mínimo que eu falo é 67%, 68%, tá? De gradiente energético. Se a gente tiver esse mínimo ali, a gente consegue puxar para o Borealis, que é o trabalho que eu faço. Que a gente tem o comando Santa Esmeralda Borealis, comando Santa Ametista Borealis e outros que eu não preciso trazer aqui. Entende? Sim. Então você faz essa atuação. Então quando a gente vai para um trabalho de apometria, porque aí tem várias apometrias. A apometria, do jeito que eu trabalho, nesse processo de desdobramento, e não tenho mais linha temporal, presente, passado, futuro, isso não existe. Existe um contínuo de fluxo energético. Só isso. E a pessoa eu consigo puxar por ali, então se der para puxar por Borealis, nessa estrutura, nesse comando, é por ali que eu puxo. Se a pessoa ainda está numa fase de maturação, se ela está precisando ainda um pouco mais de tempo, senão a gente vai perder a ancestralidade, porque tem toda uma série de fatores em jogo, né? Aí a gente vai remanejando. Então a gente hoje tem um trabalho muito legal, até não sei se o pessoal da Fênix está aqui, com a Fênix de São Paulo, de Mairiporã, onde são os arcturianos que a gente está trabalhando junto, começando a trabalhar junto. Por quê? Porque também lá eles têm um trabalho muito legal e tipo assim, tava enchendo demais. E precisa achar um outro jeito para tirar da estrutura orbital que eles têm, da cidade orbital, né, que eles têm. A gente precisava levar as outras pessoas para lá. Precisava fazer um outro caminho. Entende? Então, vou falar de novo, tá? Desculpa. Você veio de São Paulo para Vitória de carro, você não precisa voltar de carro, ok? Você pode mandar o seu carro de transportador embora e pode voltar de avião. Você só precisa saber que dá para fazer isso. E no caso, ter o dinheiro para fazer isso também, que é o gradiente energético que a gente está falando aqui. Tá? É simples assim. Então os comandos, gente, eles estão todos aí. Agora, tem gente que fala mal, né? Tem gente que fala mal do pleidiano, fala mal disso, fala... Gente, todas as raças quiseram arrancar um corinho nosso. Tá? Então, se tiver uma oportunidade de trazer um olhar ali para ajudar, beleza. Se não tiver, deixa lá. Não pisa na bola, não. Deixa lá. Porque a gente em algum momento precisou também. Ou talvez vai precisar, a gente não sabe. Né? Tomara que não precisa. Agora, o trabalho que eu defendo hoje, que eu posso falar sobre ele com propriedade, é o quê? Que nós não temos rabo preso com ninguém. Então, por exemplo, tem uma parceria com os arcturianos, porque eles procuraram. Porque eles vieram, foi analisado, estruturado o nível de corrupção do trabalho anterior, eles estão com uma proposta muito legal, tem ajudado muito, então beleza, tá tudo certo. Mas é uma parceria. A gente não tem rabo preso. Ah, eu não posso fazer isso porque eu sou pleidiano. Ah, eu não posso fazer isso porque eu sou... Não existe isso, gente. A gente não tem tempo para isso, não. E aí até falo já para vocês, deixo aqui registrado, foi por isso que nasceu esse trabalho. Por isso nasceu esse trabalho. Por quê? Porque ninguém tem rabo preso com ninguém aqui. Então, se vocês estiverem atendendo alguém aí, é um lagartão, né, um reptiliano, um draconiano, você está atendendo, você fala assim, cara, eu não posso atender isso aqui. Por quê? Porque draconiano e reptiliano tá tudo fora do jogo. Não. Deixa o bichinho ali, encaminha para o comando que vem ali para você. Se tiver a mínima possibilidade de sair, vai sair. Agora, se chega para você um reptiliano, qualquer raça que chega para você negativada demais, para querer, vamos dizer assim, tirar vantagem em você, aí, não falando vocês, tá, meninas, mas para qualquer terapeuta que estiver assistindo isso aqui, se chegar para você uma energia dessa, eu ficaria preocupado com você, não com ele. Como é que você atraiu um trem desse? Exatamente. Compreende? Como é que está o teu ancoramento aí? Quem é a equipe tua de verdade de trabalho aí? É diferente quando chega para mim num trabalho, uma estrutura dessa,
que vem, ela não se aproxima, ela mantém distância, e aí no caso dos meus Exus, os meus guardiões, é a galera que faz toda essa blindagem que vai estar contra daquilo. Porque eles vêm às vezes, por quê? Porque eu estou mexendo lá na marmita deles. E ali, Exatamente. como é que faz? Quem vai comer aquela marmita depois? Aí a gente manda, encaminha e deixa isso para lá. Era isso que eu não sabia fazer quando eu cheguei como entrante. Eu achava que eu era soberano, que estava tudo certo. Eu não sabia a podridão que era esse negócio aqui. Não sei se eu consegui deixar mais ou menos claro essa ideia do comando, né? Da ideia dos comandos pontuais. E, na verdade, então, só para deixar mais didático essa ideia dos comandos aqui para gente, os comandos, gente, eles são subdivisões necessárias para que se possa executar um projeto. Administrativamente, politicamente falando, é uma sabedoria, na verdade, quando você consegue, por exemplo, delegar, né, um serviço, né, não sei se vocês conseguem fazer isso, quem está vendo aqui, delegar é saber que pode dar errado, é saber que pode dar tudo muito errado, pode ficar um pouco parecido com o que você gostaria que fosse, mas é assim que a gente cresce. Então, os comandos são isso. Muitas vezes, o capitão daquela nave, o responsável por aquela missão, né, ele bota o seu melhor comandante ali no processo e nunca mais volta a criatura, né? E é assim que funciona. Gente, eu não estou lendo aqui, mas estou vendo que está rodando um monte de coisa. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí. Agora, onde encontrar informações para iniciantes nesse tema? Nós aqui. Olha as meninas aí. Você está no lugar certo. Tá, Quem falou aí? Não sei. Sorafa. Não tem foto. Tá parado aqui também. Tá parado gente, nela. leituras. Eu até parei de ficar falando umas coisas, porque depois eu vejo as pessoas fazendo cada live besta aqui na internet, que eu ainda sou raiz, sabe? Eu gosto lá de pegar as coisas do Hélio Couto, para quem está começando, estuda o Hélio Couto, ele tem lá o Caminho das Palestras, são acho que 250 horas de estudo para a pessoa não ficar louca, né, na Matrix. Se quiser, tem esse caminho. Tem os caminhos do Rodrigo Romo, né? Eu respeito demais o Almirante, que vale a pena pegar os livros dele lá, mas é uma linguagem muito difícil de fazer, porque ele não economiza, né? E também não tem didática nenhuma nos livros dele. Agora, estamos aqui. Eu falo que as aulas que eu dou, os cursos que eu já tenho, é para iniciante mesmo, e o que é para avançada é desse jeito que a gente conversa no particular, no atendimento mesmo. Então, é para cá. Se quer começar, a gente está aqui. E junto com as meninas aqui também. Bora lá. Aproveitando, falando para ela que a gente está com as inscrições abertas para o nosso curso de apometria e mesa apométrica. Pode ser um início aí para ela. Isso aí. Para começar a entender como é que funciona, né? Sim. E, gente, tem tanta coisa para fazer. E assim, não precisa ter pressa e não precisa ter medo. A pressa é para ter essa primeira concepção, sabe? A pressa é para ter a primeira concepção. Nesse Instagram que eu estou aqui na apometria, tem coisa... Eu acho que eu comecei esse perfil, esse aqui, em 2019, se não me fale a memória. Então tem muita coisa para iniciante mesmo. Vai dando uma olhada lá. E se fizer sentido, né, a ressonância vem. Eu acho que para quem está começando do zero, segue a receita que nós falamos aqui, eu e a Sandra, ainda há pouco. Vai dormir, pede proteção, aí dá aquela forçada e reforçada na proteção e vai para o plano astral. Mas tenha paciência, porque não é de cara que você vai ficar lembrando tudo que você faz no plano astral, senão você surta, né? Mas é um bom começo também. É um bom começo também. Sim. Já que a gente faz parte somos um projeto, né? Sim. Desses comandantes, desses Lanonadex, Melquisedex. Toda a estrutura maior, né? Toda a estrutura, no caso, a Operação Resgate é justamente isso, em resgatar, como que eu posso dizer, o projeto que deu certo ou deu errado? Não. A Operação Resgate é despertar os comandantes que estão aqui, só isso. Imagina que uma pergunta que eu me faço assim, e deixo para vocês também. Não é curioso o tanto de gente diferente que tem nesse planeta? O tanto de raça diferente que tem esse planeta? E olha a bagunça que deu quando ficou cruzando as raças. Olha a bagunça que deu. E aí, como é que separa isso? Imagina você que tem um pasto e pegou a boiada e começou a cruzar tudo com todo mundo, você não sabe quem é quem mais. Literalmente isso. Literalmente isso. Então, o que acontece? A Operação Resgate, ela é exatamente despertar esses seres que ou fizeram essa
miscigenação, como a gente fala aqui, né, na superfície, que não sabe mais de onde são. À medida que isso foi se replicando, duplicando, quadruplicando, essa coisa toda, isso foi se perdendo. Então, seres que vieram aqui há muito tempo atrás, ou nem tanto, e que chegaram que viram a vulnerabilidade da estrutura social, eles começaram a se corromper. Por quê? Porque eu posso aqui, por exemplo, você desce aqui como homem, com essa proposta masculina, né, o patriarcado nessa estrutura de o homem manda, o homem pode. Aí você desce aqui como homem. Então você já vem aqui, porque se você vier como mulher vai ser difícil, entendeu? Você já vem como homem. Quando você chega aqui, você esquece que você vai vir com um instinto masculino também. E aí você olha para as mulheres bonitas, atraentes, sedutoras e cai no golpe. E aí você esquece o teu projeto ali, você tem um filho, você deixa o teu DNA ali, e esse filho cresce, tem filho com outro, e aí vai misturando tudo. Então a gente tem todo esse processo acontecendo. O despertar consciencial nada mais é que fazer essa reconexão desses comandos, desses comandantes. Temos comandos inteiros aqui perdidos ainda. Entende? Então é essa a proposta. A Operação Resgate não quer dizer que a gente vai ter igual naquele filme, se eu não me engano, 2012. Acho que é 2012, que tem lá o pessoal que vai para um lugar que eles têm as naves, né? Só que as naves é para ficar submersa, né? Detalhe, nave para ficar verdade, submersa. É 2012, se eu não me engano, o nome daquele filme. Então, quando as pessoas imaginam a Operação Resgate, pensam mais ou menos em algo daquele ponto. A mim não é nada disso. A Operação Resgate, ela é o despertar consciencial. A ascensão que tanto se fala, nada mais é do que você deixar de encarnar, você ter consciência de quem você é, desculpa, bati no microfone, de qual estrutura você é, e não volta mais aqui. Lembra que eu falei? Você não precisa voltar pelo mesmo caminho que você veio. Então, esse é o despertar consciencial. É essa proposta que a gente precisa entender para que a gente possa já antecipar isso com os comandos. Então imagine que você já tem sonhos à noite com naves, você tem sonhos com seres, e você está com medo disso tudo, e na verdade você é isso aí. Estão te reconectando com a tua essência. Entende? Eu quero só fazer uma pausa aqui na minha fala, para pedir licença para vocês que estão aqui assistindo, e as meninas também, porque tocou um sinal para mim aqui, acho que veio no meu privado aqui, de uma colega lá do Chile. Aún estás por acá, ¿vale? Si estás, deja para nosotros un saludo desde donde hablas con nosotros ahora. Yo tengo trabajo con tanta gente que cuando por acá se llega algún, yo tengo que hablar porque a mí me gusta mucho estar con ustedes. Me he extrañado tanto no ter conseguido ir para el Chile en este año que se pasó, 2023, pero en 2024 estaré con ustedes con mucha fuerza para hacernos todo de nuevo, ¿sí? Y deseo que este trabajo de hoy también sirva para ustedes, ¿sí? Que venga para el Brasil trabajar con nosotros. Sí, acá está, sí, besitos para usted, para todos, toda la familia, los hijos, las hijas, todos. Então, gente, muitas graças. Essa ideia dos comandos, ela é muito importante para a gente entender a nossa conexão. Porque às vezes a gente vê alguns canalizadores que chegam para a gente, as pessoas vêm com algumas dúvidas, né? Que chegam para a gente querendo mais informação, querendo isso porque ouviu, porque falou. E na verdade, quanto mais você silencia e busca dentro de você, internamente, essa reconexão, é o teu comando. Você não vai direto para algum lugar, você vai passar por um comando que vai te levar para esse lugar. É como se você tivesse um bilhete de embarque ali e você vai seguir. Então essa ideia é bem importante. E a apometria, como vocês bem colocaram, ela é exatamente esse check-in, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente encaminha? Ó, essa pessoa não tomou banho ainda, não dá para botar ela na nave, não. Vamos fazer um ajuste aqui. Sabe, é meio que eu levo assim um tom de leveza, porque é assim mesmo, gente. Eu não gosto dessa coisa de que fica pondo peso na cabeça das pessoas, sabe? Ah, porque você na encarnação tal, você matou milhares de pessoas. Ué, quem não fez isso aqui? Se na época só matava, o comandante veio aqui fazer o quê? Comida? Acorda? Então não precisa falar disso. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber como é que a gente sai daqui. É para isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui.
Então, fecha esse raciocínio da Operação Resgate, é despertar a consciência, que é exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento aqui, né? Por isso, lá na abertura, eu falei, né, me apresentei e falei da honra que é poder falar dessas informações, trazer, agregar valor mesmo para a experiência dessas consciências aqui. E aí, quem quiser seguir com a gente, bora lá, estamos aqui. Quem não quiser, tá tudo certo também, né? Cada um no seu Cada um tempo, tem o seu cada caminho um na ali. sua hora, né? Cada um tem um Sim, caminho a sim, sim, trilhar, sim. então... Ô, Sim, Ah, Sérgio, a tem uma Surafa... pergunta. Ah, É, vai. Pode falar. fica à vontade. Perguntando por que não existe o tempo, né? Que você chegou a falar que não existe passado, presente e futuro, né? Estão Não, perguntando por que não há tempo. é isso. Esse é o primeiro sinal que a gente precisa quebrar esse paradigma, esse holograma. O tempo é um aprisionamento social. Você vive em função do tempo. Eu aqui estou colado no relógio porque eu tenho que daqui a pouco sumir daqui, porque eu vou continuar isso lá no plano astral, amanhã cedo, na hora que eu acordar, eu tenho outras coisas para fazer. Nós somos condicionados a isso, a essa organização. Para quem já leu o livro Perdido de Enki, lá eles contam uma história interessante quando eles vão fazer essa ideia dos astros, da lua, do tempo, essa duração de horas, do sol na Terra, a Terra no sol, aquela coisa toda, e a gente vai ficando preso a isso, né? Quando na verdade não existe essa necessidade absurda de dormir, por exemplo. Não tem. O problema é que tira a luz do sol, diminui a produção dos hormônios no teu corpo, aumenta, eleva a produção de melatonina, automaticamente essa estrutura que foi programada para isso, ela quer se recolher. Só isso. E aí você dorme. Aí você chama isso de noite. E na verdade, quando a maioria das vezes das projeções, você não tem noção se é dia ou se é noite. Você nunca sabe se é dia ou se é noite. Se você está vivendo uma experiência, se é dia ou se é noite. É um ambiente neutro. Qualquer dia eu vou falar sobre isso, fazer uma live sobre isso. Porque não tem, é neutro, não tem. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas era tudo escuro. Gente, você não vive lá do outro lado, ao redor de um sol. Isso é prisão. Quem está no planetinha que tem dia e noite somos nós numa prisão. Esse produto aqui, biológico, ele precisa desse condicionamento, é só isso. Então, essa é a primeira informação sobre o tempo, que nós temos uma matriz biológica que foi condicionada para que nós ficamos presos nessa rotatividade aí, ao longo dos ciclos evolutivos da sociedade, isso foi se reorganizando, a gente passou a ter dia, passou a ter semana, passou a ter mês, passou a ter ano, e aquela coisa toda, que aí é a história da superfície. Agora, numa outra estrutura, quando você avança um pouco mais, para quem já faz meditação, para quem já consegue se entregar, quem se permite, porque na verdade, quando você faz uma meditação e tem uma experiência profunda, não é porque você é melhor que os outros, é porque você se permite aquele processo, é só isso. Sim. E aí você tem um estado de você estar num vazio. Eu não sei se alguém aqui já teve, se alguém que está ouvindo já teve essa experiência, escreve aí para nós se já teve essa experiência de estar num vazio. Você não tem forma, você não vê forma de nada, aí talvez você leva para essa experiência alguma coisa relacionada, por exemplo, a estrelas. Como você olha o céu daqui, olhando para cima, a tua referência de vazio, do nada, é aquilo ali. E aí você acha que é mais ou menos aquilo, mas você não consegue se conectar, você não consegue fazer nada. Ali não tem tempo. O que nós chamamos de presente, passado e futuro são estruturas totalmente holográficas. Nós temos, nessa estrutura 12, matriz 12, que é a estrutura de 12 universos que nós temos orbitando Orvonton. Não, Avona. Orvonton é o sétimo universo. São 12 estruturas de super-universos orbitando Avona. Nós chama-se Orvonton. Nós temos 12 universos. Então, tudo que sai daqui é a matriz 12. Ninguém falou isso até hoje. Nem sei se o Rodrigo já falou isso. É a matriz 12. Por que é tudo 12? Porque nós seguimos a matriz nossa aqui, da nossa estrutura. Então tudo é 12. São 12 planetas. Eram 12 apóstolos, são 12 horas. E assim segue, né? O que você falar? Não sei se era a Sandra Marcineide que ia falar. Porque eu vou falar mais do tempo ainda. Ah, ela está falando que a pergunta é por que o Sérgio disse que não há mais tempo para o resgate. Tempo para o resgate. Ah, achei que queria saber do tempo. Eu aqui me desgastando todo. Né? Eu também entendi. A primeira pergunta era mais ou menos Era essa. A primeira pergunta foi essa. Porque não há essa tempo. mesmo. Agora Né? Então não tem agora tempo. Não existe.
Não tem tempo. A primeira, então é outra, ela continua a pergunta. Nós É. não é que a gente não tem tempo para Operação Resgate, gente, não é isso. Veja bem, imagine que você hoje descobre que você pode desencarnar, por exemplo. Porque você fez o teu processo, já despertou a consciência, sabe quem é a tua família cósmica e você pode desencarnar. É essa pressa. É essa ideia de que nós estamos atrasados, que não temos tempo para fazer isso. Cara, eu já falei isso também em alguns momentos para algumas pessoas que tinha que ser daquele jeito para elas entenderem. Hoje já não gasto mais. Não precisa ter tempo, gente. O tempo que nós precisamos é esse aqui. É esse aqui, de entender o que está acontecendo. O resto é balela. Se você tem 10 anos, se você tem 30, 50, 70, 80, outro dia eu atendi uma pessoa de quase 90 anos. Falou assim, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu sei que eu estou muito ansioso. Ele falou assim, um senhor, se você acha que você está perto, imagina eu, com quase 90. Compreende? Então é desse tempo que eu estou falando. Quanto tempo você vai demorar para entender que você está num holograma? Quanto tempo vai demorar para você aceitar uma nova proposta de reflexão? É desse tempo. Agora, que amanhã vai acabar o mundo, eu queria que acabasse agora. Esse calor que está aqui, meu Deus do céu. Tá, mas e se acabar? Qual que é o que te prende aqui? A tua consciência tá legal? Você tem já a tua conexão? Você sabe para onde você vai, a tua consciência? Porque o corpo astral, ele demora um pouquinho para se dissolver, né? Para tirar a consciência. Então o corpo astral vai sair e você vai para onde? É desse tempo que eu estou falando aqui. É desse tempo que eu falo. É o tempo necessário para que a gente possa minimamente compreender quem somos, de onde viemos e, né, quiçá, para onde podemos ir. É esse tempo aí. E é esse o nosso trabalho, basicamente, que a gente faz e está fazendo aqui, né? Justamente. Muito legal, muito bem explicado. Muito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Comando Santa Esmeralda, Sérgio. Quer explicar? Sim, vamos falar sobre ele um pouquinho, né? Tá. O Comando Santa Esmeralda eu gosto muito e para mim, ele faz muito sentido quando eu trabalho com a cor verde. Fiz até uma homenagem quase verde, é um azul quase verde a camisa, né? Fiz uma homenagem para os meus companheiros de trabalho, né? E o Comando Santa Esmeralda, ele vem como uma... a gente vai falar da Ordem Santa Esmeralda primeiro, certo? Quando a gente tem a estrutura que denomina quais são os projetos, quais são as localidades onde esses projetos vão ser desenvolvidos, estamos falando há bilhões de anos da contagem nossa, nós precisamos ter uma estrutura administrativa disso tudo. Então, dentro da própria estrutura Voronandek, tem uma subdivisão chamada Ordem Santa Esmeralda, que até o presente momento, quem é o representante maior dessa estrutura chama-se Shiva Rama Kur, e quem canaliza é o Rodrigo. Sim, Tá? sim. Porém, a Ordem Santa Esmeralda tem vários comandos. Inicialmente, a Ordem Santa Esmeralda era para trabalhar estruturas administrativas, acompanhar processos administrativos. Só que à medida que os projetos foram se corrompendo, ela foi ganhando um pouco mais de corpo, ela ficou muito robusta. Então, a Ordem Santa Esmeralda ela passa a supervisionar diretamente da estrutura da supraconfederação dos Voronandeks ali, ela passa a supervisionar os outros projetos e as outras estruturas chamadas Lanonandeks, principalmente os Lanonandeks, porque eles são geneticistas, eles criam, né? Eles brincam de Deus, né? Então, quando essa estrutura começa a ter problema, a Ordem Santa Esmeralda, nos seus desdobramentos naturais de acompanhamento nas várias localidades dos mais distintos projetos, ela ganha o nome de comando. Lembra? Ainda bem que eu expliquei antes o que era o comando e tal, né? Sim, então, sim. esse desdobramento natural da Ordem Voronandek, aí vem os comandos. Então, eu sempre sugiro, né, para quem vai trabalhar o ancoramento, que inicialmente faça o ancoramento com o comando Santa Esmeralda, não com a Ordem Santa Esmeralda, porque você não sabe se você tem acesso a isso, quem é você nesse cenário ainda. Agora, se depois que você está com o comando Santa Esmeralda, fazendo um ancoramento ali, começa a chegar para você intuitivamente, para você ancorar com a ordem, aí você vai, mas inicialmente sugiro o comando. Então, o comando Santa Esmeralda, hoje ele tem várias atribuições. Lê do engano as pessoas que pensam que Santa Esmeralda é apenas um hospital. Lê do engano. Comando Santa Esmeralda, ele tem uma das abrangências de trabalho, que é trabalhar essa questão, essa estrutura mais hospitalar, que é o cuidado
cuidado mesmo com o corpo astral, que é o cuidado, que é o trabalho, um dos trabalhos mais bem feitos do kardecismo, que é o dos amparadores, né? Que eles ficam ali, algumas vezes eles conseguem encaminhar para Santa Esmeralda também. Agora, esse é um dos trabalhos. Esse é um dos trabalhos de Santa Esmeralda. Eles têm um acompanhamento com os Lanonandecs, com os Melquisedeques. Eles têm também um acompanhamento direto com a ordem e o conselho dos 21 Voronandecs de Avona. Então a gente tem vários desdobramentos aqui, que não tem como um comando não ter acesso, tá? Então isso é importante para a gente. E aí, nessa proposta de corrupção, nós temos também alguns indícios de que algumas estruturas Santa Esmeralda aqui, que atendem aqui também, se corromperam. E está em análise. Alguém aqui, se segue o Rodrigo Romo, já ouviu ele falando dos 7 samurais, da auditoria que nós estamos passando. E aí é complicado. Sim. Então, nessa proposta de Santa Esmeralda, algumas estruturas, eu não estou falando que o trabalho se perdeu, não é isso não, tá, gente? Imagine que você tem uma empresa e contrata um CEO que quer quebrar a sua empresa. Você tem que tirar o CEO de lá, mas a empresa vai continuar e vai precisar de um tempo para fazer os ajustes de novo. É mais ou menos a mesma coisa. Nesse tempo de ajuste, nós trouxemos uma estrutura Santa Esmeralda direta de Borealis. Compreende que veio uma base nova da supraconfederação e nós temos também essa estrutura. Por isso que eu falo, se é um trabalho mais de estrutura física, biológica, a gente trabalha com Santa Esmeralda aqui, que é mais fácil. Agora, se é um trabalho do despertar consciencial, que exige um pouco mais de robustez, de seriedade, a gente manda para Santa Esmeralda Borealis. Eu trabalho assim. E Santa Ametista, a mesma coisa. Santa Ametista, a gente tem uma estrutura aqui que é comandada por Saint Germain, né, vamos chamar ele assim, e suas estruturas, que vai mudar também. E aí, a gente não sabe se realmente é aquilo mais. Então, Santa Ametista Borealis. Mas por que o mesmo nome? Porque pega a mesma frequência de trabalho. Sim. Santa Ametista está muito conectada com a estrutura Kumara, porque Kuan-Yin também tem um dedo ali. Mais ou menos isso. Gente, muito aí, bom, muito bom. E fechando isso, né? Santa Esmeralda, então, gente, é a menina dos olhos mesmo, tá? Se já era, então, agora com essa informação, talvez fique até um pouco mais, porque é de uma responsabilidade, gigante, tá? Gigante. Trazer uma informação dessa e depois sustentar isso, né? Como se fosse um tubo de luz, depois, para quem puder e quiser seguir, né? É uma responsabilidade para nós 3 aqui, tá? Nossa, fantástico. Qual é a responsabilidade nisso? Pelo menos eu e a Marci, a gente acha, quem chega até nós para tratamento é muita responsabilidade, né? Porque a pessoa está confiando no nosso trabalho e a gente tem que fazer o melhor. Exatamente. Né? Ô, Lígia, sim. Lígia, desculpa, Lígia, vai ficar gravada assim, meu bem, na página no Instagram da SM, né? Vai estar gravada assim. Gente, você quer que ele fale mais alguma coisa, meu bem? Tem mais alguma? Não tem mais. Quer falar mais alguma coisa, Sérgio? Acrescentar alguma coisa? Não, a gente quero só... Foi muita informação, né, gente? Muita informação. Eu acho que vai ter que ter um repeteco para a gente desmembrar mais coisas aí. O Sérgio vai precisar, né? Ele precisa. O pessoal já está pedindo, falando que a live foi maravilhosa, que precisa fazer mais vezes. Vamos fazer. Falar um pouco dos Voronandek. Não hoje, numa próxima live. Sim, vamos falar. E na verdade é bom a gente fazer, porque sempre vai ter alguém chegando, sempre tem alguém que está querendo começar e manda a live lá, assiste ali, e já reconecta por aqui. Às vezes não dá tempo nem de fazer o atendimento, tá, gente? Já conecta por aqui, vai embora e tá tudo certo. Para o próximo ano... Pode falar, Sandra. Não, imagina. Outra coisa, perguntaram aqui onde tira informações, né? Em que lugar que tem mais informações? Gente, filmes, tem muita informação. É só assistir atentamente que tem muitas informações em vários filmes. Então, é uma dica, né? Fica aí. Na
verdade, a gente precisa assistir o filme com uma visão crítica, né? Não com uma visão crítica para falar mal, mas uma visão crítica mesmo, analítica, analisando. E se colocar... Eu falo, quando eu vejo um filme, quando eu vejo alguma coisa que tem uma relação que é saudade de casa para mim, né? Eu já vou com os mentores ali para não ter holograma e tudo mais, porque é o momento que eu desconecto daqui, né? É um momento de lazer, mas com informação também. Sim. E aí sempre, quando eu assisto um filme e falo assim, informação é importante, eu vou lá e compartilho e deixo lá no Insta, às vezes até no WhatsApp, sabe? Como uma referência, porque de repente para mim aquilo ali é normal, mas para alguma pessoa aquela informação vai ajudar a despertar lá, isso é importante também. É isso aí. É isso aí. Eu quero uma última colocação aqui, já me despedindo também. Para o ano que vem, quem sabe a gente consegue montar uma turminha aí em São Paulo, né? Eu sei que vocês estão longe também, a gente consegue levar a consciência raceia, porque esse tem que ser presencial, não dá para ser online. Pouquinha gente, só para a gente trazer essa energia desse amor novo, desse jeito de fazer. É um amor que não tem nem direita e nem esquerda, é o ponto zero, é uma estrutura, né, que a gente vai trabalhar exatamente a condição, como se fosse a condição inata, sabe? Você veio com aquele amor ali, é aquilo lá. O resto que falaram pra gente, às vezes tem um pouquinho de dificuldade para aceitar, às vezes aquela carência e tudo mais. E nesse processo, para quem quer vibrar, isso é interessante. Então, de repente, pro ano que vem, a gente consegue fazer um trabalho desse. Eu estou super à disposição aqui para fazer essa troca de informação quando for necessário, pode contar comigo. Eu quero dizer, né, para as pessoas que estão aqui, que acompanharam a gente, aquelas que vão passar por aqui, que vocês são bem-vindos nesse trabalho que a gente desenvolve aqui. Vocês podem fazer parte disso tudo, se já não o fazem, né? Eu sempre costumo arriscar, porque se a pessoa aguenta ficar ouvindo a gente, é porque no plano astral ela já está fazendo parte das aulas também. Sim, então, que tenhamos sabedoria nessa responsabilidade que a gente tem nas mãos de formar pessoas, de cuidar pessoas, né? Vocês têm agora o curso que está chegando, que é levar para as pessoas também a oportunidade de desdobrar isso, né? Então, isso é muito, muito legal, muito importante, porque nós não temos que ficar economizando, não, sabe? Ficar guardando para a gente. Então, que a informação do jeito que veio, a informação é universal. Quanto mais a gente solta, mais a gente recebe, e isso não tem fim. Então, quero parabenizar vocês, né, pelo carinho, pelo cuidado mesmo de fazer um trabalho como esse, para esclarecer para as pessoas a importância daquilo que nós já estamos fazendo, nós não estamos inventando nada, né? E isso tem uma base, tem uma explicação. Então, agradeço uma vez mais, em nome de toda a estrutura que eu ajudo a sustentar e representar aqui, dizer que a apometria está aí para todos nós. Não é? Todo mundo faz a apometria. Gente, e uma vez mais, obrigado, tá, gente? Boa noite para todo mundo. A gente que agradece, Sérgio. Obrigada muito mesmo. E a gente vamos conversando para trazer mais informação aí para o pessoal. Eu sei que o tempo aí também é bem apertado, mas a gente arruma um furo aí na sua agenda. Vamos tentando te trazer mais vezes. E convidar o pessoal, né, para o curso nosso que vai acontecer agora quarta-feira, dia 15, ainda temos vagas, então quem se interessar pode chamar a gente aí no direct, que é o curso de apometria com a mesa apométrica Comando Santa Esmeralda, que foi canalizada, né? Então, assim, é uma oportunidade de crescimento, de expansão de consciência, de se ajudar as pessoas próximas a você e ir embora daqui, como diz o Sérgio, né? Vambora. Sim. A nave está decolando, então quem quiser entrar, tá aí. Tem 2 dias, não é? Sandro, antes de você falar, eu esqueci, só me despedir, não sei se aquela colega do Chile está aqui ainda. Muitas gracias, vale, se quedas con nosotros por acá aún, sea siempre bienvenida, no me he olvidado de ustedes. Pero estoy haciendo muchas cosas por acá en Brasil y si necesitas, si deseas, puede llamarme en el WhatsApp que hablaré con ustedes siempre. Muchas gracias. A mí me gusta mucho estar con ustedes. Besitos. Pronto, gente. Esqueci. Olha que falta de educação, né? Lá do Chile assistindo a gente aqui. O trabalho do Sérgio também é muito profundo. Quem gostou e quiser também, o contato dele vai ficar aí. Pode entrar em contato com ele. Estamos todos aí no mesmo barco, na mesma nave. Eu ia falar isso, na mesma nave. Né? Na mesma nave. Ô, Sérgio, só para terminar e encerrar, eu quero agradecer imensamente a tua participação, que foi assim,
acho que primordial para muitas pessoas que entraram aqui, para as muitas que vão entrar para assistir a nossa live. Só falando um pouco de mim, quando eu comecei na apometria foi quando virou a chave, sabe? Porque tinha tanta informação nova, tanta informação, que era noites pensando, isso existe, isso é assim, isso é assim. Foi complicado até chegar onde eu cheguei. E agora, há uns meses atrás, antes da formação do curso, nós recebemos um recado que a gente tem que ajudar pessoas a ter essa virada de chave. Exato. Por isso o curso. É a virada de chave da pessoa. É sair desse holograma e começar a enxergar tudo diferente. Sabe? Começar a enxergar um pouco disso que você falou, um pouco do que nós vamos falar para elas. Então, é desvendar, é abrir a cortina. Mais ou menos isso. É sair de dentro do guarda-roupa, né? Sim. Então, foi recomendado a nós, né, os mentores que nos acompanham, para que nós fizéssemos isso. A abertura do curso é justamente para virada de chave. E é o que a gente é o nosso objetivo, a nossa missão. Perfeito. E já deu super certo. Já deu. Já deu super certo. Obrigada aí, pessoal que participou aí com a gente, ao vivo, mandando pergunta. Obrigado mesmo. Gratidão a todos. Sérgio. Muito obrigado, gente. Vou sair aqui, peço licença para vocês. Fique à vontade. E como a Vale colocou aqui, nos vemos no astral. Sim. É lá, daqui a pouco. Lá só continua, a gente faz uma pausa aqui, toma um café e vai pro astral. Gente, beijo no coração de todos vocês. Beijo, e a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, Sandra. Tchau, pessoal. Boa noite.